Olá pessoal, continuando então o nosso conteúdo de eletrônica analógica agora nesse vídeo, vou falar um pouco sobre o retificador de onda completa em ponte. Lembrando que em vídeos anteriores eu já abordei o retificador de meia onda e o retificador de onda completa com derivação central. Então esse seria um segundo tipo de retificação em onda completa. Vamos ver então como se dá essa retificação, né? Como é o funcionamento desse circuito, as principais expressões utilizadas e por aí vai. Muito bem. Lembrando mais uma vez, né? Já falei nos vídeos anteriores sobre esse assunto dos circuitos retificadores, mas lembrando mais uma vez que o circuito retificador é um conversor CACC, ou seja, ele pega uma tensão e consequentemente uma corrente que é alternada e converte, né, isso em uma tensão e, por consequência, uma corrente que seja contínua. Lembrando que a tensão e a corrente elas possuem aí um mesmo sentido, né, uma mesma polaridade, falando no caso de tensão, o mesmo sentido, falando aí no caso da corrente, porém não tem um valor único. A gente fala que essa tensão e essa corrente são contínuas, mas pulsantes, né? Ou seja, elas têm um comportamento como mostrado nesse gráfico aqui da direita, ou seja, formado por pulsos em uma única direção, em um único sentido, tá bom? Por essa razão, ela pode ser classificada como tensão ou como corrente contínua. Conversor CA-CC, como está sendo mostrado aí então, beleza? O circuito retificador é classificado sempre desta maneira, independente do tipo do retificador, né? Muito bem. Esse retificador de onda completa, como eu falei, é um retificador em ponte. Então, mais uma vez, ele é composto aí por uma entrada de tensão que é uma tensão alternada, né? Que gera, obviamente, uma corrente que também é alternada, tá? Essa tensão, como eu já falei em outros vídeos, é a tensão da rede elétrica. Essa tensão é ligada, então, ao enrolamento primário de um transformador que tem por objetivo reduzir a amplitude da tensão do primário para o secundário, tá? Lembrando que a tensão do secundário do transformador continua sendo alternada, né? O transformador ele não faz nenhum tipo de conversão, ele só reduz a amplitude da tensão que vai aparecer aqui no caso entre esses dois pontos. Esses dois pontos que estão ligados aqui então no restante do circuito, como nós podemos ver aí no desenho. Aqui nós temos um conjunto formado por 4 diodos, inclusive essa configuração ela pode ser também chamada de ponte retificadora e ela é tão usada que é vendida comercialmente nesse formato, como uma ponte retificadora, tá pessoal? Esse retificador em ponte, ele é aí o mais utilizado entre os três que nós apresentamos aqui no conteúdo de eletrônica analógica, né? Comparando-se aí com o retificador em meia onda e o retificador em onda completa com derivação central, este retificador em ponte, né, que é esse último que nós estamos vendo, certamente é o mais utilizado, tá? Principalmente por conta da sua eficiência. Nós vamos comentar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Bom, e esse conjunto então de diodos eles são ligados a uma carga. Essa carga então seria aquele elemento do circuito que vai receber a tensão e a corrente já retificadas. Os mesmos elementos então para esse retificador também, a diferença está aí no número de diodos e vamos ver que isso vai fazer diferença na hora da conversão. Falar um pouco sobre o funcionamento então desse circuito, pessoal. Então o circuito, como nós já vimos, é formado aí, né, pela tensão aqui da rede, o transformador que vai gerar aqui uma tensão que eu estou chamando de VI, tá? Já é a tensão convertida pelo transformador. Essa tensão, lembrando, ainda é alternada, porém com um valor de amplitude reduzido. Os 4 diodos aqui dispostos nessa configuração em ponte, como eu já mencionei. Coloquei aqui alguns nomes para eles, para a gente não se perder. O diodo D1, diodo D3, diodo D2 e diodo D4. Aqui nós temos uma carga resistiva, cuja resistência é igual a R, e esse V0 representa a tensão de saída. Muito bem. Num primeiro momento, então, né, essa tensão VI é uma tensão alternada, como está sendo descrito aí no gráfico. Nós vamos analisar esse funcionamento então do circuito retificador em ponte em duas etapas diferentes, como nós fizemos para os demais.
Em primeiro lugar, nós vamos analisar o semiciclo positivo, onde nós temos uma polaridade específica para a tensão da rede, consequentemente para a tensão VI. Essa polarização vai gerar aqui, então, uma polarização para os diodos que estão presentes aqui nessa ponte, né? Então vamos perceber que esse positivo, ó, ele está chegando nesse ponto. Esse ponto está ligado ao diodo D1 e ao diodo D2, mais especificamente ao anodo de D1 e ao catodo de D2. Enquanto o negativo, o potencial negativo aqui do VI, ó, ele está sendo ligado a esse ponto, chegando aqui ao anodo de D3 e ao catodo de D4. Vamos lembrar que para um diodo conduzir corrente, pessoal, ele deve estar polarizado diretamente. Para polarizar um diodo diretamente, basta nós aplicarmos positivo ao anodo ou então negativo ao catodo. Tá? Das duas maneiras, o diodo pode ser polarizado de forma direta, fazendo então a condução de corrente. E se ele for polarizado de forma contrária a essa que eu falei, quer dizer então que ele vai estar polarizado reversamente. Ele vai atuar então como um circuito aberto. Ele vai bloquear a corrente. Isto posto, nós podemos ver então que se o positivo chega nesse ponto, ele está polarizando diretamente o diodo D1 e reversamente o diodo D2. Então D1 vai conduzir e D2 vai bloquear. Analisando aqui essa outra parte, como o negativo vem aqui nesse ponto, então ele polariza reversamente o diodo D3, já que o negativo está vindo aqui no anodo dele, né? Então D3 vai bloquear. E ao mesmo tempo o negativo vem no catodo de D4, polarizando então esse diodo de forma direta. Então D4 vai conduzir. Em resumo, nós teremos D1 e D4 conduzindo corrente, D2 e D3 bloqueando corrente. Reparem então que nós temos um caminho para a corrente que vai ser esse aqui, ó. Positivo, diodo D1, carga, diodo D4, retorno aqui com negativo. Ó. Repetindo, positivo, diodo D1, carga resistiva, diodo D4, retornando aqui então para o negativo. Então você tem um caminho fechado para a circulação de corrente, formado pelos diodos D1 e D4. Essa corrente vai circular pela carga, estou chamando essa corrente aqui então de IR, e reparem que o positivo, ó, ele chega aqui, o positivo está aqui, né? Ó, ele chega através do diodo D1 até este lado da minha resistência, que seria aqui essa parte aqui de cima, o terminal de cima. Enquanto o negativo, através da condução do D4, esse potencial negativo aqui é o mesmo que esse, desprezando-se as quedas nos diodos na condução dos mesmos. Tá bom? Aqui, para facilitar, a gente está considerando que quando o diodo conduz, ele é uma chave fechada. Quando ele não conduz, ele é uma chave aberta. Tá? Só para facilitar a nossa análise. Mas nós vamos ver as diferenças quando se considera a queda de tensão na condução de cada um deles. Nós vamos ver isso aí um pouquinho mais para frente. Beleza? Então, pessoal, aqui nós temos a análise do semiciclo positivo. Vamos ver agora, né? Aqui só completando então essa análise, a tensão que chega aqui na minha carga seria essa, beleza? Seria a mesma da minha fonte, né? Na verdade, a mesma do meu transformador, melhor dizendo, tá, pessoal? Esse semiciclo positivo do transformador é a mesma que chega até a minha carga. Isso se nós desprezarmos as quedas de tensão nos diodos que estão conduzindo. Bom, vamos para uma segunda etapa agora, onde a gente vai analisar o semiciclo negativo. Quando a gente analisa agora o semiciclo negativo, significa que a polaridade da tensão da rede e, consequentemente, a tensão que sai aqui do transformador, ela é invertida. Com isso, o negativo vai chegar agora aqui, ó, nesse ponto, né, gente? Polarizando reversamente o diodo D1. Então, o diodo D1 agora vai bloquear a corrente. E esse mesmo negativo, como está chegando aqui no catodo do D2, ó, ele está polarizando esse diodo diretamente. Então, D2 vai conduzir. Analisando aqui a outra parte, ó, o positivo chega aqui nesse ponto, polarizando diretamente o diodo D3. Então, D3 vai conduzir nesse caso. E, ao mesmo tempo, polarizando reversamente o diodo D4. Então, o D4 vai bloquear. Em suma, os diodos que vão conduzir agora são os diodos D2 e D3. E os diodos que vão bloquear corrente são os diodos D1 e D4. Então, nós vamos ter essa configuração aí, ó, D1 e D4 abertos, D2 e D3 conduzindo, ou seja, funcionando aí como uma chave fechada. Mais uma vez falando que eu estou desprezando a queda de tensão na condução desses diodos. Então, qual vai ser o novo caminho para a minha corrente? Vamos prestar atenção aqui, pessoal. Positivo,
diodo D3, carga, diodo D2, voltou aqui pelo negativo. Repetindo, positivo, diodo D3, carga, diodo D2, voltou aqui pelo negativo. Então você tem aqui, ó, um caminho fechado novamente para a circulação dessa corrente elétrica, que a carga vai receber no caso. Repare que a corrente passa aqui pela carga no mesmo sentido. Inclusive, né, que é esse sentido aqui. Inclusive, no caso da minha tensão, nós também vamos ter uma tensão com a mesma polaridade. Isso é muito importante. O positivo aqui agora, ó, ele vem para a minha carga através do diodo D3, que é o que está conduzindo. Logo, esse potencial aqui vai ser o mesmo que esse. Ó. Então, esse potencial, reparem, aqui nós trocamos a polaridade da tensão no secundário do transformador, já que a minha tensão aqui é alternada. Então, ela vai ficar trocando aqui de polaridade a cada instante. Só que a tensão na minha carga, diferentemente da tensão no meu transformador, não vai trocar a sua polaridade. O positivo sempre vai estar aqui nesse ponto, agora levado através do diodo D3, que está conduzindo, e o negativo sempre vai estar aqui embaixo. Então, embora nós tenhamos troca de polaridade aqui no transformador, a tensão do transformador é alternada, a tensão que a carga vai receber, consequentemente a corrente que essa carga vai receber também, elas vão estar num sentido único, numa polaridade única. Logo, nós vamos ter uma outra curva, um outro pulso positivo para a tensão da minha carga, para a tensão V0. Beleza? O valor dessa tensão é o mesmo valor da tensão que sai do transformador. Né? Lembrando que aqui, mais uma vez, estamos desprezando as quedas nos diodos. Logo, pessoal, para um circuito desse tipo, nós vamos ter uma tensão de entrada alternada, dessa maneira, e como nós vimos aí pelo próprio funcionamento do circuito, a tensão de saída será somente positiva, formada somente com pulsos positivos. Beleza? Resumindo, nós vamos ter isso aqui, né? Nós vamos ter então, aqui esse primeiro gráfico seria a curva referente à tensão que sai lá do transformador, alternada. Aqui nós temos uma tensão na carga, a carga recebe somente pulsos positivos, e com um detalhe, comparando-se esse gráfico com o gráfico da retificação e onda completa com derivação central. O gráfico, para vocês, se vocês forem ver só o comportamento aqui, ó, é o mesmo, né, pessoal? Porém, reparem que a tensão máxima agora que a carga recebe é a mesma que o transformador fornece. Diferentemente da retificação e onda completa com derivação central, onde essa tensão total aqui, ó, essa tensão de pico, melhor dizendo, ela era metade da tensão que o transformador fornecia, já que a carga estava ligada à derivação central do transformador, que dividia a tensão pela metade. Tá? Então aqui a gente aproveita melhor a tensão que sai lá do transformador. O circuito é mais eficiente por conta disso. Tá bom? Ele retifica de forma completa, com pulsos positivos, sem espaçamento, como ocorria lá na retificação em meia onda, e aproveitando a tensão total que o transformador fornece, ao contrário da retificação com derivação central, que aproveita somente metade dessa tensão. Tá? Bom, os dois últimos gráficos aqui representam as tensões no diodo D1 e D4. Então aqui, ó, como D1 e D4 conduzem, são dois gráficos em separado, tá, pessoal? Mas como são os mesmos, né? Então os gráficos no diodo D1 e no diodo D4, eles são idênticos. Tá? Então, ó, D1 e D4 vão conduzir no semiciclo positivo aqui, ó, da minha tensão de entrada. Portanto, a tensão em cima deles é igual a zero, desprezando-se a queda em cima deles. E quando nós temos o semiciclo negativo, D1 e D4 vão bloquear a corrente. Ou seja, eles têm que suportar uma tensão reversa. Lembrando que a tensão reversa em um diodo ela é sempre negativa. Tá? E essa tensão ela vai ter o mesmo comportamento aqui, né? Da minha tensão lá no secundário do transformador, inclusive com o mesmo valor de pico, ou seja, tensão Vm aqui, que é a mesma tensão máxima que sai lá do secundário. Mesma coisa para os diodos D2 e D3, só que no semiciclo positivo D2 e D3 bloqueiam, então eles têm que suportar uma tensão reversa do mesmo jeito lá que a tensão fornecida pelo transformador, só que negativa, né? Valor de pico aqui idêntico, ó. E quando está aqui no semiciclo negativo, na minha tensão no meu transformador, aí quem conduz são os diodos D2 e D3, né? Então, nesse caso, a tensão em cima deles é igual a zero. Só um detalhe, pessoal. Se nós considerarmos a queda nos diodos de 0,7, tá? Nós teríamos aqui as principais diferenças seriam as seguintes. A tensão de pico da carga não seria Vm, mas sim Vm menos
1,4. Vamos lembrar que são dois diodos que conduzem por vez e eles estão em série. Então nós temos que considerar 0,7 aqui, ó, vamos supor, nesse primeiro trecho, né? Quem conduz são os diodos D1 e D4. Tem que considerar a queda de 0,7 do diodo D1 e tem que considerar a queda de 0,7 para o diodo D4. Logo, essa tensão de pico vai ser subtraída das quedas nos dois diodos, que estão associados em série nesse caso, né? Então, Vm menos 1,4 seria a tensão de pico aqui, caso eu considere as quedas de tensão na condução desses diodos, tá? Isso vale tanto para o primeiro pulso como para o segundo pulso. Só que no caso do segundo pulso, as quedas são dos diodos D2 e D3 que conduzem nesse trecho. E no caso do gráfico nos diodos, só iria mudar aqui na condução deles, né? Cada diodo aqui, ó, quando ele conduz, ele gera uma queda de 0,7. Então não estaria aqui em cima do zero. Ele estaria em cima do 0,7 para o diodo D1 e 0,7 para o diodo D4. Aqui a mesma coisa para o diodo D2 e D3, né? Quando ele conduz aqui, a tensão em cima dele não seria zero, mas sim 0,7. Quando ele bloqueia, essa tensão aqui é a mesma, tá, pessoal? Seja o diodo, seja nós considerarmos, né, o diodo com a queda de tensão ou sem a queda de tensão, porque essa queda ela só é considerada na condução do diodo e não no bloqueio, né? Como aqui os diodos estão bloqueando, então não muda nada, tá? Muito bem. As expressões aí, rapidinho para a gente terminar então essa parte. O valor médio da tensão de saída, ou seja, a tensão na carga, seria dado aí por esse valor, 2 vezes Vp2, que é a tensão de pico lá no transformador, que sai do transformador, menos 4 vezes a queda de tensão em cada diodo, geralmente essa queda é igual para todos os 4 diodos, dividido por π. Isso se nós considerarmos o diodo real, ou seja, se nós considerarmos a queda de tensão quando os diodos conduzem, como eu falei agora há pouco. Se nós não considerarmos essa queda, essa tensão média poderia ser calculada como 2 vezes Vp2 dividido por π. Lembrando lá o π 3,14, né? Considerando aí o diodo ideal. Ou seja, desprezando-se essa queda. Tá? No caso da corrente média de saída, ela pode ser calculada pegando essa tensão média que nós acabaríamos de calcular, dividindo pelo valor da resistência da carga. E as especificações dos diodos, né? A corrente direta máxima em cada um dos 4 diodos é metade da corrente da carga. Vamos lembrar, continua sendo metade, assim como lá no retificador de onda completa com derivação central. Porque em cada semiciclo, ou seja, em cada metade de um ciclo, nós vamos ter 2 diodos conduzindo por vez. Lembrando que esses 2 diodos que conduzem ao mesmo tempo, eles conduzem a mesma corrente. Então, eles conduzem a mesma corrente para metade de um ciclo. Por isso que é dividido aqui por 2. Não é dividido por 4 não, tá, pessoal? Porque são 2 diodos que conduzem ao mesmo tempo em cada semiciclo. E no caso da minha tensão reversa máxima, nós vamos ter que essa tensão deve ser no mínimo igual ou então maior, né, ao valor de Vp2, ou seja, a tensão máxima que vai sair do secundário do transformador. Então, com isso, a gente fecha essa parte da retificação em ponte, circuito retificador em ponte. Eu me despeço. Peço para vocês se inscreverem no canal novamente, né, pessoal? Ativar aí as notificações para receberem os avisos na gravação de novos vídeos. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima!